E aí pessoal, beleza? Canal Brainbuild na área e hoje nós vamos falar sobre precificação de serviços de engenharia e arquitetura. E aí, vamos lá? Bem pessoal, é o seguinte, a grande dificuldade de quem está se formando, quem está saindo do seu curso técnico, seu curso de engenharia, seu curso de arquitetura, é muitas vezes de saber como cobrar por um serviço de forma como autônomo. Normalmente, quando a gente está empregado numa empresa, a gente não se preocupa muito como é que é cobrado pelos serviços de engenharia ou por qualquer serviço que a empresa faça. Mas como a gente é autônomo e em algum momento, mesmo a gente empregado numa empresa, a gente pode receber uma determinada demanda que a gente precise dar o valor, precisa dar o preço do nosso serviço, informar quanto custa aquilo que a gente vai fazer. Então, gente, é importante saber e entender as ferramentas que hoje existem no mercado. O que eu posso dizer a vocês é que até onde eu conheço, existem 3 formas diferentes de você fazer essa precificação. Eu garanto a vocês que assim, algumas são mais efetivas do que a outra. Uma eu não aconselho de jeito nenhum, mas por fazer parte do mercado eu tenho que explicar elas a vocês. Mas existem essas 3 e aí a gente vai começar agora. Bem, gente, a primeira forma de você cobrar por um serviço de engenharia é pela cara do cliente. Parece absurdo isso que eu estou falando, mas acontece muito no mercado. Como é que é essa pela cara do cliente? Normalmente a gente não é formado nos cursos técnicos, nas universidades, a formar o preço que a gente vende os nossos serviços como autônomo. Normalmente a gente é formado para ser pesquisador, ou para trabalhar em obra, ou para ser funcionário de alguém, mas para realmente levantar o custo do nosso serviço, da nossa mão de obra, ou da mão de obra de outras pessoas para a parte de consultoria, normalmente não tem esse tipo de embasamento. E aí o que acontece muitas vezes? A gente cobra pelo aquilo que o cliente consegue pagar. Às vezes tem serviço que você vê que o cliente tem uma condição financeira melhor, então você cobra a ele aquele valor um pouco mais alto. Às vezes você vê que o cliente é um pouquinho mais humilde, então você cobra um valor mais baixo. Você pega a orientação de 2 ou 3 amigos e faz o seu preço e repassa o seu preço para aquele cliente, muitas vezes sem um embasamento técnico, seja teórico, seja prático. Então, essa é a forma que eu não aconselho. Infelizmente, o mercado faz muito isso, porque assim, não é só quem está saindo da universidade ou quem está saindo do curso técnico que tem essa dificuldade. Muita gente que é formada há muito tempo, mas que trabalhou o seu tempo todinho em uma empresa, não sabe quanto cobrar por um serviço. Então, gente, isso aí não é novidade. Infelizmente, muita gente cobra pela cara na hora de fazer projetos, na hora de prestar um serviço, uma consultoria. Mas eu digo o seguinte, essa é a forma que eu não aconselho e que realmente tem que ser revista, digamos assim, no seu comportamento como projetista. Bem, gente, a segunda forma que eu vejo que é melhor de você cobrar e que vai dar mais garantia do que a primeira é o seguinte, é quando você cobra o seu projeto ou sua consultoria por metro quadrado. Metro quadrado de quê? Do projeto, do terreno, da edificação. E para isso, gente, existem tabelas. Eu vou indicar 2 tabelas aqui, mas se você der uma googada aqui e você botar o nome tabela honorários, serviço engenharia ou serviço de arquitetura, você vai achar várias tabelas. A que eu vou dizer aqui são as 2 que eu mais uso e que eu acho que tem uma coerência um pouco maior. No link desse vídeo, a gente vai ter a descrição dessas 2 tabelas e aí você pode acessar a qualquer momento e pegar ela como parâmetro. A primeira é a tabela, primeiro deixa eu explicar como é que funciona essa tabela para depois dizer as indicações. Primeiro é o seguinte, se você vai fazer um projeto de arquitetura e aí você
tem uma área estimada de que essa casa, essa edificação vai ter, sei lá, 300 metros quadrados. Então você pode entrar nessa tabela e ver lá, o projeto de arquitetura custa por metro quadrado R$ 14,50, por exemplo. Às vezes tem tabelas que diz, olha, a área mínima é 100 metros quadrados. A partir daí você cobra um adicional. Então, para cada serviço de engenharia, essas tabelas que eu vou indicar, ela tem lá o valor por metro quadrado. Então, eu já sei que numa das tabelas, o valor, por exemplo, de orçamento, para você fazer o orçamento de uma edificação, é R$ 3,00, R$ 3,50. Então, é um número que eu já tenho na cabeça, digamos assim, na hora de fazer uma estimativa de valor de orçamento. Então, gente, essa é uma forma que fica intermediária. Não é aquela que eu reprovo, como a primeira, mas também é aquela que eu uso na hora da pressa, mas que eu acho que a terceira forma é a forma mais adequada de você fazer. Tá ok? E aí o que acontece? Com relação às tabelas, a primeira tabela é a tabela do CEOP. CEOP é um órgão público, que a gente até já citou ele aqui, do estado de Sergipe. É como se fosse a Secretaria de Obras de lá. E nesse site CEOP, na página deles, no lado direito, tem uma coluna que você vai descendo e tem lá, tabela de honorários. Quando você clica nessa tabela, nesse link, ele vai baixar um PDF onde tem, eu acredito, com as 19, 20 páginas, que aí fala de todas as especialidades da engenharia e da arquitetura, e com os valores, com os custos por metro quadrado. Então lá você vai encontrar arquitetura, urbanismo, paisagismo, projeto de estruturas, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, e aí vai orçamentação. Então lá tem uma ideia boa de você saber quanto é que custa por metro quadrado cada projeto. Lembrando que ali são valores para Sergipe, é interessante que você tenha apenas como parâmetro e aí adequa ao seu estado de origem. A segunda fonte é que o seguinte, o Instituto de Arquitetos do Brasil, conhecido IAB, também tem uma tabela de honorários e cada estado ele tem a sua tabela, mas você pode entrar no site geral, né, do país, ou você pode até fazer uma pesquisa no próprio Google, botar IAB honorários. Normalmente vai direto para essas páginas e aí você tem acesso. Se você quiser ainda refinar mais a sua busca, você bota IAB honorários e bota o seu estado. E provavelmente ela vai direto na tabela. Bem, eu falei de duas, mas aí eu me lembrei que tem mais uma. O Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, o IBEC, ele tem em seu site também uma tabela de honorários, mas é voltado mais para a parte de engenharia. Mas aí você também pode ter acesso lá e aí conseguir determinar também um valor, muitas vezes, por essa tabela. Certo, gente? Então, tentem ela. Mas lembrando, esses valores aí que estão lá nessas tabelas vai por metro quadrado, mas assim, você ainda precisa colocar um BDI em cima. Você precisa botar os seus impostos e a lucratividade em cima. Então, fica a dica, pode usar essas tabelas, mas com cuidado. Bem, gente, a terceira e a que eu mais uso e a que eu mais aconselho é o seguinte, é por hora técnica. O que quer dizer isso? Normalmente você vai fazer um projeto, você sabe quanto tempo você vai levar, ou quais as pessoas que vão trabalhar com você, você já tem mais ou menos uma ideia de quem vai trabalhar, quanto tempo você vai gastar, os recursos que você vai utilizar. Então, a forma que eu mais aconselho é dessa, é você levantar os custos que você vai gastar para fazer determinado projeto, determinado serviço, e aí depois que você fechar esse valor todo, aí que você passa pelo cliente. Então deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine que eu receba um projeto de uma casa para poder fazer um orçamento. E aí na hora de montar essa proposta comercial para mandar para o meu cliente, para dizer quanto é que eu vou cobrar para o meu serviço, aí eu começo a elencar algumas coisas. Por exemplo, quanto tempo eu vou fazer esse serviço? 40 horas, 50 horas? Bem, seria a primeira parte do meu trabalho.
A segunda parte do meu trabalho seria o seguinte: quais são os custos adicionais que eu vou ter com esse serviço? Eu vou ter que fazer uma visita técnica, eu vou ter que plotar esse material, eu vou ter que, sei lá, fazer alguma viagem, visitar o cliente, ou gastar uma hora determinada para poder fazer alguma análise. Bem, e aí eu somo mais essa parcela. E aí, gente, depois de juntar as minhas horas técnicas com esse penduricalho, vamos dizer assim, com esse acréscimo, com essa adição, e aí eu fecho o valor determinado, e aí eu incluo o meu BDI. E o que é o BDI? Eu incluo o valor da minha lucratividade, mais os meus impostos e outras despesas que são relacionadas a essa parte, digamos assim, de contratação e de manuseio, digamos, do meu produto. Lembrando, além desses dois custos, nós temos que incluir também o custo que nós temos, que ele é um custo, vamos dizer, fixo. Se a gente trabalha no lugar onde a gente aluga uma sala, tem que botar um percentual do aluguel daquela sala naquele local, naquele valor. O valor do computador que você usa, o valor da impressora que você usa. Então, assim, na verdade, essa hora técnica é um pouco mais complexa, mas assim, ela vai te dar realmente um valor que ele seja justo para o seu cliente e ele ele pague você, digamos, da forma mais justa também, que você cubra todos os seus custos e que você ainda tenha lucro. Aproveitando essa oportunidade, eu queria dizer que aqui na Brain Builder a gente tem um curso exatamente para poder ensinar vocês a fazer isso e fazer essa precificação. Então, o que acontece? Nós trabalhamos em várias modalidades do tipo: você trabalhando sozinho como autônomo em casa, você trabalhando numa pequena empresa ou numa grande empresa, e muitas vezes você subcontratando pessoas para trabalhar para você. Então, aqui na Brain Builder, por enquanto é um curso fixo, aqui é presencial, aqui na sede da empresa, aqui no Derby, na cidade do Recife, mas futuramente vai ser um curso também online. Então, fica a dica aí, se vocês quiserem depois conversar um pouco mais sobre esse assunto, ou quiser fazer parte, digamos, fazer nosso curso, é só entrar em contato que a gente diz as datas que tem disponível e os valores, beleza? Mas é aquela história. Quer saber mais informações? Acompanhe nossas redes sociais, siga-nos no Instagram, no Facebook e siga nossos vídeos. A gente sempre vai estar dando uma dica e falando um pouco mais sobre os nossos cursos, beleza? Até a próxima e obrigado!